O mundo não para, as cobranças aumentam e, muitas vezes, a gente acredita que aguentar um pouco mais é sinal de força. Mas até onde o seu corpo e a sua mente conseguem ir sem quebrar? A ansiedade silenciosa avisa, o cansaço extremo sinaliza, mas a gente insiste em não ouvir. Hoje o nosso convite é para uma pausa necessária. No equilíbrio vital, vamos entender por que você não deve e não precisa esperar o colapso para começar a se cuidar. Recebemos hoje a psicóloga doutora Edna Belém para falar sobre prevenção, limites e saúde mental. Fique com a gente, o seu bem-estar está apenas começando. É assim que nós começamos o programa de hoje, aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri e também com as nossas plataformas digitais no YouTube e no Facebook. Minha convidada de hoje é a psicóloga doutora Edna Belém e o nosso tema: não espere colapsar. Doutora Edna Belém, muito obrigado por você aceitar vir tomar um cafezinho comigo aqui. É motivo de alegria recebê-la. Seja bem-vinda. Obrigada. Para a gente falar sobre esse tema, não espere colapsar, que deixou assim muito a desejar. Não espere colapsar o quê, doutora? A questão da saúde mental, do autocuidado. Não deixe chegar tão difícil, num ponto muito mais delicado, para você começar esse processo de cuidar de si mesmo, de se permitir um cuidado adicional consequentemente, né, um melhor estado de saúde mental. E as pessoas não estão conseguindo esperar? Talvez elas estejam esperando demais, né? Nós confundimos alguns dos nossos processos, dos nossos tempos, e nessa confusão toda, nós aceleramos o que não necessariamente precisa ser acelerado e damos um tempo demasiadamente longo para dar atenção a aspectos importantes da nossa vida, da nossa saúde. E com isso, nós temos aí um gueto, nós temos aí um espaço que vai aprofundando causas, consequências, situações que ficam com a resolutividade mais complexa. Poderíamos pensar nesse sentido. Isso seria, digamos assim, as pessoas, as famílias, as relações, ou isso de forma individual, doutora? Independente da situação que nós estivermos olhando, na psicologia nós conseguimos fazer esse filtro. Então, muitas vezes chega na clínica, quando chega via indivíduo, via sujeito, via paciente, e nós encontramos ali um quadro familiar. Isso muitas vezes também é ocasionado por um descuido dele com a saúde e com o meio que o cerca, com a própria razão da existência. Não perceber a importância de se colocar dentro de uma história, dentro de um contexto, sem negligenciar situações de saúde, relacionamento do outro, de olhar para o outro, de sentir essa presença, de saber escutar, de procurar ser escutado. Então, há diversas vertentes para um caso desse. Nunca é causa única. Então, é sempre multifatorial, o que nos leva, né, a um quadro assim, mais crítico de saúde. Então, esse mês a gente trabalhou muito com essa temática de não espere colapsar, se cuide, para alertar, né? Não é um imperativo, é um alerta, né? E se cuidar muitas vezes passa por processos simples, desde que essa estratégia ela esteja conectada à situação que você vive. Então, assim, por isso que não existe receita única. Para leite, eu vou dizer que ele vá fazer a academia, que ele cuide da espiritualidade, que ele cuide as dimensões e vou colocar, e essa mesma orientação eu passar para outra pessoa. Não existe isso porque nós somos, como diz o Viktor Frankl, nós somos irrepetíveis. E na logoterapia isso tem um sentido muito forte.
Então, nesses seguir instruções, muitas vezes genérica, nós perdemos o que há em cada um de nós da nossa especificidade. Então, não posso querer que você faça igual ao meu outro paciente, igual ao seu outro colega. É como você ir para o médico e dizer assim, o que você está bebendo? Eu estou bebendo isso. Eu vou tomar também. Então, porque deu certo para um, não significa que vai dar para o outro. Por isso, esse cuidado, essa percepção, esse olhar mais específico. Doutora, agora, veja só, a senhora falou algo e aqui eu me reportando. Homem, né? Pelo menos no médico, homem só vai puxado pela mulher, né? Um puxando e dois tangendo. Dois tangendo, exatamente. Doutora, nessa linha também de não espere colapsar na busca pelos cuidados com a saúde emocional, com a saúde psicológica, o homem deve estar ali também nessa mesma linhagem, né? De preguiçoso. O bicho preguiçoso e complicado é homem, né? Nós temos, assim, uma questão estrutural, nós temos uma cultura muito forte que leva certos comportamentos que terminam prejudicando uma maior atenção. Então, em um determinado quadro, quando o homem é visto só como provedor, o forte, ele é quem resolve, a saúde mental deles, às vezes, fica mais negligenciada. E isso, mesmo ele sabendo que ele tem escolhas. E que essas escolhas, sim, estão ligadas à decisão dele. Ele pode escolher se cuidar. Mas eu não escolhi ter isso, ou viver essa determinada situação. Mas aí a gente aprende que a gente escolhe como viver com aquela situação, como enfrentar determinada situação. Então, a escolha é isso, essa liberdade de vontade. E essa escolha, digamos assim, personalíssima, de querer viver daquela forma, querer agir daquela forma, isso é uma forma de se enganar, ou de se enganar e esperar colapsar? Ou seja, fugir da realidade. Talvez adiar algo que não deveria ser adiado. O que eu costumo sugerir, né? Tem uma estratégia que a gente usa como instrumento, que é assim. Faz 3 perguntas básicas, né? Que seriam, eu quero, eu posso, eu devo. Vamos olhar aí, Leite resolve fazer terapia, aí já causa alguma coisa, né? Nós ainda temos muito preconceito dessa procura, né? Assim, não sou nem doido para procurar psicólogo, nem psiquiatra, e não é isso, saúde mental não é isso. Então, ele diz, eu quero fazer terapia, ele pode perguntar a ele mesmo, eu posso fazer terapia? Provavelmente minha resposta, posso. Eu quero? Aí diz, rapaz, eu até quero. Eu devo. O eu devo, que é ligado ao dever, você analisa consequências positivas e negativas. E aí você consegue direcionar melhor sua escolha, mais clara, mais objetiva, mais consciente. Porque toda escolha, ela traz uma consequência, né? Então, assim, cuidar da minha saúde mental é viável para mim? Analisa. Se a tua resposta diz assim, eu quero e eu posso, mas eu não devo. Ou o contrário, eu devo, mas eu não quero. E aí? Como interferir? Cada vez que você olha e faz essa análise, você está se permitindo uma análise que é também processo que te ajuda no autoconhecimento. O pensamento socrático, né, o Sócrates, filósofo, ele já falava dessa necessidade. Conhece-te a ti mesmo. No momento que eu me conheço, que eu começo entender minhas limitações, minhas potencialidades, eu faço melhores escolhas. Se eu sei que o meu jeito de funcionar já pode caminhar melhor, se eu fizer determinada escolha, é uma forma inteligente de dar uma resposta à vida, fazendo melhores escolhas. Dar uma resposta à vida, porém, eu estou na zona de conforto. Né? E essa minha zona de conforto, muitas vezes, não me faz bem, me faz colapsar. É verdade. Né? Ou seja, a escolha, a decisão, ela é muito pessoal. Ela é muito... Aí você pode colocar lá no topo das 3 perguntas, sair da zona de conforto. Eu posso? Pode.
Você quer sair da zona de conforto? Eu não, estou muito bem. Tá muito bem aqui. E aí você termina entrando num processo de colapso que você vai procurar com isso num quadro muito mais grave, né? Muitas vezes, só dando um exemplo que é bem comum, muitas vezes você está desenvolvendo uma ansiedade que ainda está num nível controlado com terapia, mas você deixa a situação lhe envolvendo tanto que aí depois você termina precisando de ajuda de medicação, né, de processos mais aprofundados. Então, há essa preocupação hoje, dado o nosso quadro e dada a revolução tecnológica também, que influenciou bastante o que nós temos hoje, essa preocupação em garantir esse espaço de escuta que pode contribuir para a melhor saúde, inclusive para a decisão de sair de sua zona de conforto, que parece muito boa, mas que a consequência de permanecer nela não é tão boa assim. Isso é assim, doutora, eu acho isso assim tão tênue, considerando o seguinte. Eu me recordo, num passado recente, um amigo meu chegou para mim e eu não sei, eu não lembro bem os detalhes do assunto, mas eu disse, por exemplo, eu amo trabalhar, eu amo ficar dentro da empresa trabalhando até mais tarde. Me faz eu me sentir bem. Eles têm que ser estudados. Por que é que você tá em excesso? Trabalhar, tudo bem, dentro de uma limitação. Mas assim, eu me sinto tão bem que eu não vejo a hora passar. Aí dá 6, dá 7, dá 8, dá noite, dá 9, tem que descansar. Tem que ter né? E ele me provocou isso, disse, não, tem uma coisa errada em você, porque você gosta, é como uma pessoa viciada. Eu digo, mas rapaz, é uma comparação meio pesada, mas vamos lá, será que eu estou mesmo? Ou seja, o que era confortável para mim, passava para ele uma imagem de que eu era entre aspas, um viciado. Né? Aí a gente pode ver a questão do perigo dos extremos, tá? A gente costuma dizer assim, tudo que eu faço demais, olha bem, demais, eu posso assinalar ou mesmo despertar para algo que pode ser melhor revisto. Muitas vezes, um comportamento atual, ele tem uma raiz que, ao compreender, faria todo sentido continuar trabalhando. Ou, ao compreender, faria algumas mudanças nesse hábito. É um hábito bom, né? Que bom que é trabalhar. Né? Mas há também isso porque existem outras dimensões na nossa vida. Então, quando a gente deixa tomar conta do espaço que pode ser dividido com as demais, a gente abre mão de outras coisas. É ótimo ficar na empresa, ter 9 horas, tal, nem vejo o tempo passar, tá? O que eu deixei de fazer? Em que outra dimensão da minha vida eu não estou conseguindo chegar, né? Então, assim, pode ser que essa visão de alguém que julgue que você está trabalhando demais seja uma visão sem acesso ao todo. Então, quem olha só para o trabalho vai ver isso. Mas, assim, por exemplo, você pega uma pessoa que trabalha muito, mas que quando chega em casa está disponível, dá qualidade ao tempo que tem naquele espaço, consegue articular outras dimensões, como lazer, como espiritualidade, e isso faz sentido para a pessoa, né? Que é outra questão da logoterapia também. Aquilo faz sentido? Qual o sentido da minha vida? Né? Às vezes o sentido da sua vida pode sim estar relacionado com essa questão mais laboral. Então você vai com mais tranquilidade e na compreensão disso, quando o seu amigo vier falar novamente, aí isso já não vai mais te incomodar, porque você já está mais seguro. Por isso que eu provoquei, doutora, porque exatamente, se para mim me deixa numa zona de conforto, trabalhar e me deixa bem, para a doutora Edna ela não se sente bem trabalhar na mesma dimensão que eu. Então, o que me faz bem não lhe faz bem. Isso, devido natural, né? O fato de sermos irrepetíveis, né? Sim. E aí, teríamos, assim, outros pontos aí bem interessantes que a gente pode observar nessa questão do me faz bem. Às vezes, o que me faz bem é uma evitação de uma outra situação que não me deixa confortável. Então, eu permaneço naquilo.
Por quê? Porque me faz bem, porque eu gosto. Mas se isso estiver ligado ao teu sentido de vida, o que tu elegeu como uma parte preciosa da tua existência, então por que seria necessário mudar? Então você poderia, sim, fazendo dentro da distribuição, da gestão de tempo, né? Incluir todas a atenção a todas as outras dimensões da sua vida, sem prejudicar aquilo que você ama fazer, que é trabalhar. E também, assim, houve muita discussão. Vou falar especificamente de trabalho, que você já puxou, mas o termo, né? Trabalho. Trabalho vem de tripalium, que dizia instrumento de tortura, né? A gente vê isso lá em sociologia, né? E assim, durante muito tempo, isso foi considerado dessa forma. Até que nós, enquanto seres mais produtivos, até começássemos a entender que aquilo também podia gerar prazer. Então, hoje nós temos pessoas que têm um burnout, né, que associam o desconforto ao trabalho, mas nós temos pessoas que se alegram só em saber que no outro dia vai para o trabalho. Que bom que amanhã é segunda-feira. Que bom. Então, é tudo muito relativo. Tudo por isso que eu falo dessa questão da gente olhar. Muito tênue, muito delicada, né? Ela é psicóloga clínica, a doutora Edna Belém, aqui no programa Café com Leite, falando sobre não espere colapsar. Aí eu vou pedir para você, não colapse, porque agora eu vou oferecer uma água e um café para minha convidada. Doutora, por falar em água, vamos beber água, né? Por favor. E um cafezinho com leite, né? A senhora aceita? E um café com leite. Gente, o tema Não Espere Colapsar tem a sua essência de forma extremamente educativa, conversando com a doutora aqui. É muito construtiva essa expressão, não espere colapsar, para que a gente possa refletir o que é que nós não devemos esperar colapsar, como você ouviu nesse bloco. Ela promete continuar com a gente e no próximo bloco tem mais para você. Fique ligado. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com a psicóloga a doutora Edna Belém aqui, batendo aquele papo de forma muito descontraída, porém muito construtiva, falando sobre o tema Não Espere Colapsar. Doutora, com o advento, fala-se que pós-pandemia, que essas doenças, digamos assim, psicossomáticas, assim, né, essas doenças mais voltada, tipo a ansiedade, ela aflorou mais, a depressão aflorou mais, essas de burnout, dentre outras aí, afloraram mais pós-pandemia, né? Mas existem picos, existem pontos identificadores, sinais das pessoas que são passíveis ou estão, digamos assim, adentrando a um processo. Porque não é uma coisa assim, eu peguei uma virose, aí hoje eu já estou amanhã, eu estou com mal-estar amanhã, né? Já estou com a coriza e tal. Não é bem assim, né? Não. Então existe assim um processo, eu imagino, digamos assim, de absorção desse problema, né? Okay. Isso eu imagino que requer um certo tempo. Mas essa pessoa, assim, nesse processo, dá sinais? Nós, assim, sua fala começou aí citando um período muito importante, assim, praticamente entrou nas nossas vidas e fez um estrago muito grande, né? A Covid, ela nos colocou para conviver com situações antes inimagináveis. Parece um sonho, não é? Nós passamos. Mais para pesadelo mesmo, né? Uma coisa bem... um sonho ruim, né? É um pesadelo, de fato. É um tempo muito difícil e extremamente adoecedor. Né? Quem
quem pegou o Covid, quem não ficou com Covid e tudo, mas todos entraram. E quem diz assim, eu não me incomodei com Covid, aí eu acho que precisa de muita atenção. Porque mesmo que isso não tenha chegado muito perto de você, ou da sua casa, sua família, caso você esteja nesse grupo de pessoas, mas saber que o mundo inteiro estava vivendo aquela tragédia, né, já de certa forma afeta o nosso posicionamento diante de uma patologia tão complexa que foi a Covid. E aí, nesse período, você também me traz o questionamento. Não acontece da noite para o dia, não é um vírus que chega, se instala. Nós temos que considerar alguns elementos importantes, né? Nós temos que sempre lembrar da questão da hereditariedade. Nós temos uma carga genética e que nessa carga traz todo o mapeamento de podermos desenvolver ou não determinadas patologias, psicopatologias, mas também temos a questão ambiental. Então, tem outras situações que o ambiente que você vive, as pessoas com as quais você divide a maior parte do seu tempo, elas terminam também sendo elementos estressores, né? O que torna o ambiente adoecedor. Então, assim, para você ter ideia, né, de como a gente pode chegar nisso. Há uma pequena diferença que a gente chama, o que é sinal, o que é sintoma. Sim. Então, o sinal é aquilo que eu consigo ver, independente de você falar ou não. Se está corizando, tá? Sim. Então, aquilo é um sinal de um resfriado. Mas quando você diz, eu acho que o meu nariz está assim, e eu não consigo perceber, mas você está me falando, é um sintoma, porque é algo que você está falando, você está expressando. Então, assim, o que é que a gente costuma dizer? Por exemplo, quem está com depressão, você não vê a pessoa sangrando, não por fora. Você não vê uma ferida, você não vê um corte, você não vê nada que te chame visualmente a atenção. Não está no seu campo de visão mais definido. Você precisa aprofundar no conhecimento, na leitura daquele momento para você perceber. Certo. Então, considerando isso, você pergunta assim, dá para olhar para a pessoa e saber que ela não está bem? Depende do nível de convívio que nós temos e também do nível de permissão. Porque para isso nós olhamos para 2 pontos, que é o tempo, né? A frequência que aquilo está acontecendo. Desde quando ele apresenta esse determinado sinal. O que era antes disso e o que é que está sendo agora. E há quanto tempo? 3 meses que eu percebo já uma fala mais lentificada, que eu percebo uma falta de interesse por coisas que antes ele demonstrava interesse. Então, isso vai sinalizando, vai sendo uma pequena fumaça que pode ser percebida por quem está próximo, né? Tem fatores de riscos mais sérios? Tem, né? Por exemplo, os homens que mantêm aquela fachada de ser durão, às vezes eles adoecem, escondem tanto, quando você olha, ele está assim, mais vulnerável, né? E além de ter, de olharmos para esse tempo, que a gente vai chamar de frequência também, nós vamos olhar para a intensidade, tá? Comparando com o mesmo exemplo, é só uma gripezinha ou é uma gripe mais forte? Tá entendendo? É só uma tristeza ou é uma depressão mesmo? Porque a tristeza é uma emoção que nós terminamos, nós sentimos, nós vivemos, faz parte, né, da nossa condição humana. Sim. E tem coisas que são sofrimentos inevitáveis. Então, eu não posso julgar um caso só pela descrição do que é aquilo. Por que hoje nós temos discussões preocupadas com a inteligência artificial dentro desse processo? A pessoa vai lá, né, e digita, olha, estou profundamente triste, não tenho vontade de fazer nada, tal, e esquece muitas vezes de dizer que está vivendo um processo de luto. Que luto não é só por morte, né? Então, assim, foi uma separação, foi um rompimento com sua estrutura de trabalho, né? Foi algo muito forte acontecendo
com uma pessoa que lhe é muito querida. Então, tem várias situações para serem analisadas. Se eu faço um recorte muito de fotografia, que eu pego só aquele momento, eu termino negligenciando um contexto muito maior. Então, desde a hora que você traz um contexto pandêmico e pós-pandêmico, que a gente já precisa olhar o que estava acontecendo na vida dessa pessoa, que fez com que ele puxasse. Todo mundo falou isso, foi praticamente consenso de que a pandemia escancarou situações que já existiam. Né? Então, ninguém conseguia enxergar, não era? Muitas vezes. Muitas vezes, né? Por exemplo, um relacionamento não estava bem. Quando botou os dois para conviver, sem poder sair nem para trabalhar, o que aconteceu? O relacionamento começou a ficar muito mais difícil, mais complexo. Então, são situações que a pandemia escancarou, mas algumas elas também iniciou o processo, porque nunca, nem nos piores pesadelos, a gente imaginou vivenciar algo do tipo, você não pode ir na calçada. Então, isso também até nos ajudou a nos aproximarmos mais das pessoas tão próximas, né, que a gente muitas vezes passava muito tempo distante, né? Doutora, a senhora falando aí, e eu aqui me reportando na minha linha de pensamento, quando nós tratamos isso, eu imagino, primeiro, eu sempre sou contra o homem, viu? Porque o homem é relaxado. A mulher, a mãe, a mulher no seu contexto geral, ela é mais observadora nesse sentido. Ela sabe se o filho está bem, se não está bem, se amanhã o menino vai dormir mais ou não, ela já sabe. Enfim, mãe e suas ações. Mas a minha preocupação também é muito voltada, doutora, para as pessoas de fora. Uhum. Eu não tenho uma relação com a doutora de aproximação, de conviver, mesmo que vizinho, mesmo que próximo, de trabalho, eu não tenho. Uhum. Mas eu conheço a doutora e vez por outra e de repente, sabe minha preocupação onde eu quero chegar? As pessoas de fora, que a família é mais fácil enxergar, né? Está convivendo, em especial as mulheres, né? Mas os amigos, a sociedade, as pessoas próximas para enxergar, porque é um negócio tão delicado, eu dizer, doutora, a senhora está... Lógico, não seria necessariamente com essas palavras, mas eu acho que a senhora está passando por um processo de depressão, de ansiedade, né? Então, aí a pessoa lhe pergunta logo, qual é seu CRP mesmo, ou seu RQE? Procure ajuda e tal, etc. Então, sabe, eu estou indo buscar a relação de amizade entre as pessoas que possam despertar. É uma forma de ajudar, eu imagino, não é? Eu vou fazer um comentário que, assim, quando você falou pessoas mais de fora, e às vezes amizade mais distante, vai ter uma relação direta aí com o seu programa Café com Leite, né? É o comentário que quando a pessoa lhe chama para tomar um café, nem sempre é sobre o café. É muito mais sobre a possibilidade de ser ouvido ou de ouvir. Ouvir coisas que ela gostaria, né? Ouvir o outro, que a gente costuma ter uma visão mais ampla. Então, assim, se ouvir o outro necessita muita sensibilidade, um olhar realmente mais apurado, um cuidado na abordagem. Porque para eu chegar para uma pessoa e dizer assim, eu acho que você precisa de ajuda, ou você já pensou que você pode estar desenvolvendo alguma coisa, é muito delicado mesmo, né? Na psicologia, nós não somos nós que determinamos laudo. Então, a gente pode ter até uma hipótese diagnóstica, né? Perceber todos os sinais, ouvir todos os sintomas, mas não necessariamente nós... fazemos isso é da competência médica, né? O médico é quem provê com o laudo. Então, e aí às vezes a pessoa está tão refém de situações onde ela não tem esse acesso, né? Nem a uma coisa nem outra, que o amigo termina sendo essa via, esse canal, essa pessoa que olhou para ele, essa pessoa que se preocupou, né? Eu acho assim... muito bom quando alguém tem essa sensibilidade, mas eu recomendo muito cuidado,
Por quê? Eu sou professora, tá? Aposentada, mas professora. E nessa minha trajetória na educação, né, que eu não me afastei total da educação, mas nessa trajetória eu percebo que muitas pessoas buscam professores para fazer essa uma conversa, né? Essa conversa, né? E às vezes o professor, ele sente, ele já tem uma carga de trabalho, vou chamar, talvez o termo nem seja o melhor, mas assim, um volume de trabalho muito alto para ainda absorver esse cuidado. Só que ele, como pessoa humana, ele não vai deixar isso sem a atenção necessária. Então, é como a gente dizer, a professora dizer, eu sou mãe, eu sou psicóloga, eu sou, né? Ela costuma pegar atribuições de outras profissões ou vínculos para trazer. Então, na escola, nós temos muito disso que é a sua preocupação. E isso independente da faixa etária, né? Isso independente do grau, independente de ser pública, particular, nós temos diversos relatos que envolvem esse olhar mais cuidadoso. Por quê? Porque existe aquele convívio. Tá certo, eu sou lá professora, 35, 40 alunos, sei lá, sua realidade. Mas você percebe também numa sala quando aquela criança ou aquele adolescente começa a ter um comportamento atípico. Tá vendo de cima, né? A sugestão é observar a frequência e a intensidade da mudança daquele comportamento. Então, eu não posso... Um dia ruim todo mundo tem, né? Eu posso lhe ver, aí me encontro com você daqui a 3 meses, aí você não tá, como disse as meninas aqui do estúdio, não tá penteadinho, arrumadinho, cabelo cortado. Então, eu disse, rapaz, eu acho que leite não tá bem, é melhor leite pronto. Tá, era um recorte do tempo. Sei. Então, eu não tenho a proximidade. Então, as pessoas que desenvolvem essa intimidade, elas não precisam também chegar com a situação já predefinida, né? Elas podem chegar, provocar, perguntar, o que a gente vai chamar aí de perguntas mais mobilizadoras, né? Assim, para entender o que a pessoa tem. Por exemplo, se você identifica que ela não está muito animada, aí você pergunta quais são os projetos, e aí você começa a coletar informações e a partir de uma conversa você vai conseguindo aprofundar, uma estratégia, né? Uma estratégia. Termina sendo assim uma estratégia cuidadosa. Eu falo do cuidado porque às vezes o comentário ele magoa. Sim. Né? E a pessoa já vai aumentando mais o problema. Rapaz, eu gostava tanto de leite, mas ele veio com aquele negócio. Então eu já vou me afastar mais. Então tem determinadas situações que requer um cuidado. Dar essa volta ao ponto de buscar mais subsídio, até porque você também não tem certeza, né? Então, busca mais subsídio até para poder a pessoa se sentir mais confortável, né? Doutora, outro ponto importante, já que fomos daqui de fora para dentro, vamos agora de dentro para fora. E as pessoas que se sentem assim, que estão nesse processo, digamos assim, de indutor aí, então estão naquele percurso, eles conseguem enxergar que estão passando por isso ou não, mas isso só no próximo bloco. Agora eu vou lhe oferecer mais um cafezinho, tá bom? Não espere colapsar. Doutora, vamos beber mais água São Geraldo, por favor. E mais um cafezinho com leite, por gentileza, doutora Edna Belém, psicóloga aqui no programa Café com Leite, falando sobre o tema Não Espere Colapsar. Nosso intervalo, você já sabe, pequenininho, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. É sempre muito bom estar conversando aqui com um dos nossos profissionais, levando informações para você. Portanto, fique ligado, divulgue as emissoras do Cariri, as rádios, as televisões, nas suas redes sociais. Vamos compartilhar informações. As pessoas hoje, a mídia fala isso, as estatísticas mostram isso e eu tenho pesquisa sobre isso.
que hoje as pessoas assistem, veem nas redes sociais, porém esperam sair na televisão ou no rádio para saber se é verdade. Bom, tem números sobre o assunto. Então, que tal a gente compartilhar as informações da nossa região nas nossas redes sociais, né? Hoje nós estamos falando sobre este tema, não espere colapsar, com a nossa convidada, a psicóloga doutora Edna Belém. Ela também que é professora, viu? Soube aí, como ela falou antes, e conversei nesse intervalo, ela é professora e apaixonada pela educação. E quem não é? Doutora, e então, falamos de fora para dentro, né? Aí agora vamos de dentro para fora. As pessoas acometidas ou no caminho, já que esse caminho requer um certo tempo, essas pessoas, primeiro, dão sinais, segundo, dão sinal, eles emitem sinais para eles mesmos e para fora, para terceiros, e se sim, o que fazer? Ok. É interessante pensar nisso, porque esses sinais, eles vêm e esses sintomas são relatados a partir de um autoconhecimento. O processo de autoconhecimento permite que você identifique suas emoções. Às vezes a pessoa diz assim, estou com um aperto aqui no peito, dói tudo, mas não sabe classificar. Às vezes é um medo, que parece mais uma angústia, às vezes é uma tristeza, né? Às vezes é uma vontade de sair correndo sem entender aquele processo de euforia, daquela alegria insustentável. Então, o reconhecimento das emoções, eles ajudam nessa leitura dos sinais. Por quê? A partir do momento que você, num dia não muito bom, aí no outro dia aquilo se repete e vai estirando por um tempo mais preocupante, então você vai identificando o que é dentro do seu fazer, dentro da sua rotina, que está perdendo o sentido. Algumas coisas realmente elas perdem o sentido por um tempo mesmo, mas outras não. Então, quando é que a gente vai achar o caso mais grave? Quando não tem vontade de tomar banho, de se levantar. Pequenos quando é uma detalhes. coisa assim, mais, isso aí é mais sério, diríamos assim, porque é um estado mais melancólico. E que você está reconhecendo isso e não consegue sequer forçar para fazer aquilo. Eu não consigo me levantar para fazer o primeiro passo, eu não consigo iniciar. Né? Então, fica aquele registro de que o seu corpo dá sinais, sim, mas você está se recusando a olhar para esses sinais. Então, quando é que eu me recuso? Quando eu não identifico a minha emoção. Então, é melhor nem saber o que é isso, deixa, isso vai passar, é besteira, é coisa da minha cabeça. Né? O que a gente alerta? Quando nós escolhemos esse tema, né, não espero colapsar, abaixo, assim, lá na porta do consultório tem, se cuide, tá? O recadinho que fecha esse terceiro bloco é, se cuide. Sim, como é que eu me cuido? Porque o me cuidar, Edna, é diferente do meu me cuidar, Leite. Para alguns faz sentido e eles precisam o quê? Dançar, movimento. Para outros, eles já têm tanto movimento que precisam relaxar. Então, não adianta pegarmos, eu acho que eu talvez esteja repetindo, mas é no sentido de insistir. Não é generalizar um modus operandi que vai te dizer que aquilo te deixa bem. Nós temos situações que já são comprovadas pela ciência. O sono, né? Privação de sono, ele tem um efeito muito negativo na nossa vida. Então, às vezes, você está com privação de sono, você não está conseguindo o seu tempo, não tem uma boa noite de sono, um período ininterrupto de sono, e aí você acorda indisposto e você já acha que é uma tristeza, da tristeza você associa e você vai hiperdimensionando numa velocidade que você pensa que já está doente. Isso é quando a pessoa quer ver mais do que o que existe. E tem o contrário também. Quando a coisa já está grande e você quer diminuir, quer desqualificar aquilo que você está sentindo. E isso também é perigoso. Lembra que eu falei o mais? Nem eu posso crescer isso, mas também não posso diminuir.
O que é que a gente faz na sua pergunta, muito bem aplicada? O que vem de dentro? Como é que eu identifico isso? O conhece-te a ti mesmo diz muito disso, que é o pensamento socrático, como também é dele a ideia. Só é útil o conhecimento que nos faz melhores. Gosto disso em todos os sentidos. Mas na psicologia, a gente costuma olhar o que é que saber disso me faz melhor. Saber a minha condição psicológica me faz ter mais equilíbrio para vivenciar sofrimentos inevitáveis. Um exemplo, fazer uma escolha boa me deixa mais preparado para a consequência daquilo, que eu acerte ou que eu não, ou depois escolher como eu vou lidar com isso. Como eu estou passando por esse processo, é mais difícil eu enxergar, não, doutora? Às vezes eu me recuso a enxergar. Né? Às vezes não esperando colapsar. Às vezes não é estar só, às vezes é se sentir só. Às vezes você está com muitas pessoas próximas de você está sozinho. E aí o seu processo de solidão está consolidado. Porque você não permitiu essa interação, né? Essa busca, essa troca, esse intercâmbio. Aquilo que está bem profundo no nosso, o que é que eu costumo nesse se cuide? Onde é que eu deixo uma possibilidade de caminhar com mais segurança? Quando eu aprendo a olhar para as minhas potencialidades. Nós temos potencialidades e temos limitações. Então, mesmo consciente de que tenho limitações, quando eu olho para a potencialidade, eu desperto o fazer melhor, o reconhecimento, a gratidão. A gratidão é um sentimento nobre, ser grato por aquilo que você tem, reconhecer e valorizar aquilo que você tem. É bem importante para que você aprenda a lidar com as frustrações aqui no sentido de desejos não realizados e com suas limitações. Então, você vai transitar melhor, porque dificuldades todo mundo tem. Agora, a forma como nós enfrentamos é que nos dá uma posição diferenciada nisso. Então, muitas vezes você olha e diz assim, não sei como fulano aguenta. A situação de fulano, ela é única. E seriam as formas de como não colapsar, né? E seria uma forma de não colapsar. Comece desde hoje a olhar para as coisas boas. Que música você gosta de ouvir? Ah, não gosto de ouvir música, não. Tá bom, então deixa a música aqui, stand-by, vamos para outra coisa. O que você gosta de mexer? O seu movimento de pinça, né? Que é aquilo que só nós humanos temos, de pegar, de sentir. O que é que você gosta? Não, detesto crochê, bordado, essas coisas. Não dá para mim. Tá, então coloca isso aqui de lado. Possibilidade. Eu gosto de cantar, então vamos cantar. Então, vamos cantar. Eu gosto de dançar, eu gosto de dançar. Eu gosto de dormir. Eu gosto de uma rede. Quantas respostas não vêm aí para a rede? Eu gosto de me balançar. Eu gosto de estar de fone e ninguém me perturbar. Né? Eu gosto de assistir um jogo, eu gosto de ver uma novela. E aí não nos cabe julgar, porque aquilo é único, é da pessoa. É ela quem tem o direito e a escolha de saber o que é melhor para ela, o que é que faz, que traz para ela aquela harmonia de sentimentos. Então, eu fico mais tranquila quando eu estou bebendo um café com uma amiga. Né? Então, quando eu posso falar sobre o que eu penso, quando eu posso ajudar alguém. Então, o meu sentido de vida, ele está ligado a tudo que pode me fazer me sentir melhor. E diante dessa situação, seriam atos e ações em que eu poderia, ou até mesmo omissões, que eu poderia ter a iniciativa para evitar colapsar. Isso, perfeito. Né? O entendimento de que, cuidando bem de um espaço, nós temos aquilo que nós pretendemos colher, né? A única coisa, eu ainda volto lá para o início e vejo, doutora, é o seguinte, que as pessoas, como a senhora falou, não são iguais. Meus atos, meus gestos, meus desejos, minhas vontades não são iguais aos seus, e assim sucessivamente. Daí a dificuldade de eu saber o que é que eu estou em excesso, lá como aquela história do trabalho, se é excesso ou não, se eu me sinto bem, digamos, trabalhando, sabe? Então, assim, a psicologia, ela vai muito além muitas vezes, da linha de pensamento, da linha de raciocínio, para ir buscar, para extrair. Teria que ser uma anamnese, assim, de 3, 4 terapias, talvez, para extrair a essência, porque são pessoas, são pensamentos, são atos, são gestos distintos, né? Para se descobrir o que é.
Então, na verdade, no fundo, o que nós deveríamos era nunca deixarmos colapsar, né, doutora? Gente, ela é psicóloga, está nos oportunizando aqui um momento rico sobre não espere colapsar, este tema de extrema relevância que nós devemos ter em nossa linha de pensamento, nosso raciocínio, nosso coração, para evitarmos problemas ou danos futuros a nós mesmos, né? Doutora, nossa conversa está maravilhosa, mas chegando ao final, doutora, eu preciso fazer um intervalozinho rápido para um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho? A gente volta logo, tá bom? Tá. Gente, a doutora vai continuar comigo aqui, esperando o próximo bloco. Fique ligado, nosso intervalo é, você já sabe, tempo do cafezinho e da água mineral São Geraldo. Falei que era rapidinho, eu já me deliciei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, na companhia da psicóloga doutora Edna Belém, aqui no programa Café com Leite. Mas, doutora, durante o nosso programa, é possível observar quantas vertentes da psicologia nós poderíamos enveredar, né? Uhum. Quantos temas nós poderíamos, assim, nos direcionarmos, para que a gente pudesse ficar aqui mais tempo e conversarmos mais, né? Então, isso implica dizer que fica aí o desejo de quero mais e a vontade do programa de lhe convidar mais vezes para que eu possa lhe oferecer esse café. Eu quero te agradecer por esse momento, tá? E esperar que nosso telespectador não colapse, fique sempre atento, né? Se cuide. Se cuidem. E muito obrigado, doutora. E volto mais vezes aqui, tá bom? Obrigada, Leide. Foi um prazer ficar com você. Então, até justifica que você gosta de trabalhar, que seu trabalho é muito gostoso. É um trabalho. E a vida precisa de pausa. E nessa pausa que a gente faz a diferença. Que isso tenha chegado para cada um que nesse momento pôde nos assistir, né? E tenha, de certa forma, tocado onde precisava ser tocado. Que bom. Tá bom? Deixe suas redes sociais aqui para quem quiser encontrar a doutora Edna. Nós hoje temos o Instituto Lacordero, escreve Lacordaire, em uma homenagem ao nome do meu pai. E é um Instagram que a gente usa, publica e traz também a participação do meu filho que é psiquiatra, o Sócrates Belém, que também tem uns vídeos bem que fortalecem essa parte da saúde mental, esse trabalho da divulgação, do acompanhamento. Ele é feito por Amadeus. Amadeus é o outro filho. Está em família, todo né? Mundo em família, que cuida, né? Ele é do marketing e ele cuida dessa parte e trabalha com a gente também no Instituto. E aí você, por essas redes, a minha rede pessoal é professora Edna Belém, meu Instagram é aberto, tá? E por ele também você fica sabendo muita coisa da psicologia. Nós publicamos especificamente no Instituto Lacordaire, né? No Instagram. Uns caracteres aí para os nossos telespectadores. Doutora, muito obrigada. E eu não vou conversar com seu filho para ele vir aqui tomar um café comigo. Eu vou lhe pedir para você, porque mãe mandando, ele vem. Né? Se eu convidar, ele não vai vir, não. Mas se a mãe disser vem, ele vai vir. Tá? Mãe. E vamos conversar aqui quando terminar, para a gente trazer seu filho aqui, para a gente conversar um pouquinho, né? Não. Gente, muito obrigado mais uma vez, doutora. E até lá. Obrigada. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mandar um abraço aqui para João Sampaio, seu filho Eduardo e sua esposa Sônia, que sempre acompanham o programa aqui na rua Rui Barbosa, no Santa Teresa, Cássia e sua irmã Catiane, no sítio em Tarrafas. Celésio, eu acho que esse nome é Celésio, né? Celésio, olha, ela disse assim, será que ele vai conseguir ler esse nome? Ela está imaginando ali. Do seu comércio de açaí aqui em Assaré, seu Amadeu em Crato, Dona Júlia, cuidadora, gosta muito do programa. Muito obrigado, Dona Júlia. Beijo para a senhora, viu? Dedê e sua mãe, Dona Iná, que não perde um programa. Patrícia em Barbalha, também no centro. Quero mandar um abraço para meu amigo João Bosco e Silvaneide, que sempre está assistindo o programa.
Para meu amigo, meu irmão, me ligou hoje, disse que acompanha o programa, que é meu amigo Luiz, lá da Nordeste Confecções. Luiz, muito obrigado pela sua audiência, viu? Muito obrigado, um abraço para você. E todos que nos acompanharam até agora, fica aqui a nossa gratidão pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que de segunda a sexta-feira, nosso programa é regional, e aos domingos, às 23 horas, vocês já sabem, né? Rede Meio de Comunicação, às 23 horas, nós temos sempre um convidado especial para você. Em nome da minha produção, que faz com que eu possa chegar na companhia dos meus convidados até você, o nosso muito obrigado. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá.